Quando a gente fala de dolarização do patrimônio, a gente tem que analisar uma série de quesitos que estão por trás desse objetivo específico. Por exemplo, algumas pessoas enviaram dinheiro para fora com medo do Brasil quebrar ali no final de 2024, início de 2025, que havia um burburinho muito grande a respeito de crise fiscal, o endividamento crescente do país, a taxa de juros subindo, aquele cenário nebuloso, a bolsa em baixa, enfim, um cenário extremamente pessimista. E aí, quando você envia um dinheiro para fora, você tem custos. Você tem o custo do spread do câmbio, você tem o custo do IOF, você tem o custo de corretagem da empresa que está, a corretora de câmbio, né? Um banco que vai mandar o seu dinheiro para fora. Tudo isso está envolvido nessa operação que você tem que avaliar esse custo quando você transforma o seu dinheiro para poder investir lá fora. Ok, você aproveitou naquele momento de medo, de crise, dólar a 6,20, 6,30, R$6, 5,80, mandou o dinheiro para fora. Então você está sujeito primeiramente à oscilação do câmbio. Se o dólar cair, você perde dinheiro na paridade com o real. Isso é um ponto. Vamos lá para um segundo ponto. Quando você chega o dinheiro lá fora, mesmo se você aproveitar um momento de queda do dólar como agora, na faixa de R$5, quando seu dinheiro chega lá fora, você tem que investir ele lá, porque se você deixar ele em dólar, ele vai estar perdendo poder de compra com o tempo, porque o dólar também sofre o efeito da inflação ao longo do tempo. Obviamente, menor do que a do Brasil, mas também o poder aquisitivo do americano também vai caindo ao longo do tempo, que é o efeito normal de qualquer moeda a nível mundial, historicamente, que já aconteceu. Então, quando você investe lá fora, que você manda seu dinheiro para investir lá, você tem que definir em que você vai investir. Muitos brasileiros investiram nos títulos do Tesouro Americano. Esses títulos rendem hoje, né, os T-bills, bonds, entre outros, né? Eles rendem hoje na faixa aí de 4,5%, próximo no máximo de 5% ao ano. Então, ou seja, você tirou um dinheiro do Brasil, o país tem inflação alta, você converteu ele em câmbio, pagou taxa, transformou ele em dólar. Se você mandou um tempo atrás, você pagou $1 mais caro, você já perdeu no câmbio e agora você investiu ele a 4,5% num investimento que é tido como mais seguro, isso é verdade. No entanto, você está perdendo porque você está deixando de investir esse dinheiro aqui do Brasil, que rende hoje 14,5%, que ficou muito tempo rendendo 15%. Se você está tendo uma rentabilidade muito menor lá nos Estados Unidos na renda fixa do que no Brasil. Então, eu vou investir num outro tipo de investimento. Eu vou comprar imóveis na Flórida. Durante alguns anos, algumas pessoas estavam investindo em imóveis, estava tendo uma valorização crescente lá da economia americana e tudo. No entanto, nos últimos anos, isso não tem acontecido muito mais dessa maneira. Já existe uma certa estagnação e os preços não estão evoluindo mais. Casas que giravam, vendiam em torno de 2, 3 meses, agora já estão demorando 30, 40 meses para poder serem vendidas. E o mercado lá já não está mais tão aquecido como estava. Para quem investiu em imóveis, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, então, alguns deles a situação é pior ainda do que lá. Ou seja, a economia lá já não está mais com aquela pujança que estava há um tempo atrás. Então, vou investir sim em ações americanas. Fantástico, a Bolsa Americana vem subindo já há praticamente 15 anos. Lá estão as maiores e melhores empresas do mundo, principalmente no setor de tecnologia, né? Empresas ligadas a IA, ou mesmo empresas tipo Apple, Amazon, Google e etc. No entanto, é importante a gente observar que os preços que essas empresas estão sendo negociadas já são preços muito altos, múltiplos caríssimos, altíssimos. Existe um capital especulativo muito grande investindo nessas empresas, uma média de investimento nesse tipo de ativo muito maior do que a história. Então, esses momentos a gente consegue ver, de certa forma, muito semelhantes ao que aconteceu em períodos que a gente já viu lá atrás. Por exemplo, principalmente na crise, né, dos anos 2000, que explodiu aquela bolha lá e que os ativos caíram em torno de 50% do mercado americano. E depois lá em 2008 foi uma outra bolha, no caso depois foi dos imóveis, né, o subprime, aqueles derivativos que eles criaram do mercado financeiro ligado aos imóveis, que as pessoas podiam financiar a mesma casa 2, 3 vezes, né, como garantia. Aquilo criou uma bolha gigante que depois estourou e fez com que o mercado caísse ali 50%. Confirmando isso, né, que o mercado está muito caro, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do
Warren Buffett, né, o Charlie Munger, são os maiores investidores da história, pelo menos são os que tiveram um sucesso por mais tempo, uma composição de capital que nunca existiu na história até hoje, cerca de quase 20% ao ano, durante 5 décadas aí, ou mais, na verdade, de alta rentabilidade, alto resultado, aí, já investem no mercado há 70 anos aí, aproximadamente, na verdade mais até, né, quase 80 anos aí, a história de investimentos dele, ou seja, uma pessoa que já dedicou a vida inteira a estudar mercado. E nas duas crises que a gente falou agora, do ano 2000 e depois do ano de 2008, um pouco antes dessas crises, ele já não estava investindo mais, né? Já vi alguns conteúdos dele, no livro dele ele conta essa história, que ele já tinha tirado o pé antes, que ele já estava vendendo alguns ativos, que ele já estava com mais dinheiro em caixa, e ele era muito criticado, que ele era tido como ultrapassado, que ele não entendia empresas de tecnologia naquela época, ele preferia investir em setores mais conservadores, empresas de alimentação, vários outros tipos de investimentos, de empresas que ele acreditava que, independentemente do que acontecesse a nível mundial, as pessoas precisariam continuar comendo ou se barbeando, enfim, essas coisas mais básicas, mais sólidas na forma dele pensar e dele falar. E também aconteceu isso no ano 2008, o mercado já estava subindo demais, os preços estavam caríssimos e tudo. Ele também era tido como uma pessoa ultrapassada, que já era velho, outras pessoas ganhando mais que ele. No entanto, veio uma crise em seguida, né, nos dois momentos, os preços das ações despencaram muito, e aí sim, nesse momento foram oportunidades que surgiram porque ele não seguiu a manada, porque ele não quis comprar as ações que estavam muito caras, fora do preço, e aí sim ele aproveitou aqueles momentos para comprar tudo mais barato e montou grandes posições, até em bancos, em outros tipos de empresas. Ele começou a investir em setores diferentes, e aí não é à toa que seria, eu acredito, hoje o homem mais rico do mundo, se ele não tivesse doado boa parte da fortuna dele em vida, né? Por isso hoje talvez ele não seja o primeiro, tem alguns na frente dele, o Elon Musk tem uma fortuna estimada muito maior que a dele, mas independentemente disso, ele tá ali sempre figurando entre os homens mais ricos do mundo, e isso não é por acaso. Ele tem diferenciais que ele construiu ao longo do tempo, na forma dele investir, na forma dele analisar empresas, na forma dele se associar a negócios, tem princípios ali por trás da mentalidade dele, da maneira como ele se comporta, né, das finanças comportamentais, que a maioria dos investidores ignora esse tipo de comportamento dele, por isso ele tem um resultado muito acima da média, e a maioria das pessoas tem um resultado muito abaixo. A maioria das pessoas, ao longo do tempo, tendem a perder dinheiro, e o mercado financeiro ele acaba funcionando como um mecanismo de transferência do dinheiro das pessoas impacientes, que giram muito carteira, que investem em ativos mesmo precificados a preço muito elevado, em comparação com os investidores mais pacientes, mais cautelosos, que tendem a esperar momentos melhores para aí sim serem um pouco mais agressivos nas compras quando existem quedas, como aconteceu, por exemplo, na pandemia, entre outras crises que tivemos aí ao longo dos últimos tempos. Então, confirmando a ideia desse vídeo, né, de passar um pouco da questão do investimento internacional, a gente tem o caso do Buffett confirmando isso, que ele é o investidor, é o momento da história da empresa dele que tem mais caixa, mais dinheiro guardado, paradinho ali, esperando uma possível oportunidade. Isso já tem algum tempo acontecendo. Ele não sabe exatamente quando vai ser essa bolha, quando o mercado vai cair de verdade, de uma maneira mais forte, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, que os ativos estão muito caros e tudo, mas ele já sabe que isso deve acontecer, e talvez num futuro não tão longo assim. Então ele já vem se preparando para isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, a possibilidade de enviar um dinheiro para o exterior, para investir em uma dessas 3 opções que eu falei, que são as mais comuns, né? Podem existir várias outras, mas essas são as que eu vejo no dia a dia muitas pessoas buscando. Principalmente quando a gente fala de ações americanas que estão muito caras, eu não consigo ver sentido nesse tipo de movimento, nesse momento. Nada contra a pessoa querer ter uma parte do recurso dela em um outro país, para isso ser uma segurança, mas se a gente analisar friamente os números como investimento, a gente consegue ver, mesmo depois dessa alta recente da nossa bolsa, que foi também puxada pelo investidor estrangeiro, ou seja, parte do dinheiro dos americanos, o principal dinheiro que entrou no Brasil foi dos americanos, ele veio para poder investir na nossa bolsa, ou seja, eles já estão vendo que lá está caro, que aqui estava muito barato. A gente tem empresas excelentes do Brasil, que são líderes mundiais, a gente pode falar aqui de Klabin, Vale, de Petrobras, enfim, muitas empresas do setor de commodities. O setor de commodities está bem valorizado atualmente, porque existiu uma falta de investimento no setor de commodities nas últimas mais de década aí praticamente, vamos falar de 10, 15 anos aí, principalmente
principalmente depois que entrou essa onda do ESG, que as empresas mais poluidoras, provavelmente ligadas a petróleo, minério e tal, houveram várias restrições para poder investir nesse tipo de empresas, para elas criarem novas prospecções de petróleo, novas minas de minério, a regulação ambiental ficou muito mais rigorosa. Não houve um aumento de oferta nesse tipo de produto. A produção de petróleo na última década, a produção de minério, a produção de cobre, ela não cresceu no nível suficiente com que a demanda cresceu. Por isso que qualquer gargalo, qualquer probleminha que tem, o preço da commodity estoura. E um dos países que mais produzem as melhores commodities de qualidade, que é um dos maiores produtores de commodities do mundo, é justamente o Brasil. Por isso que, de certa forma, ele tem atraído nos últimos tempos capital estrangeiro. E foi exatamente o que aconteceu na década de 2000 a 2010, quando estourou essa bolha nos Estados Unidos. As ações americanas ficaram aquela década inteira sem se valorizar. Em compensação, a bolsa brasileira subiu 32 vezes em dólar, porque o dólar estava R$4 no início de 2002, caiu para 1,60 ali em 2008, 2010, mais ou menos nessa faixa, e a bolsa saiu de menos de 10 mil pontos e chegou a 75 mil pontos no pico ali em 2008, 2010 ali aproximadamente. De certa forma, a gente começou a ver um pouquinho desse movimento agora recente. O dólar tem caído e a bolsa estava subindo, né? Apresentando uma pequena correção agora no curtíssimo prazo, vamos dizer assim, nas últimas 2 semanas. Nada impede que ela possa continuar corrigindo ainda mais um tempo, mas o cenário está se desenhando para que talvez esse ciclo possa, de certa forma, se inverter daqui a um tempo. Porque se as commodities continuarem se valorizando, o Brasil vai ser, sim, muito beneficiado. Vai entrar muito dinheiro estrangeiro aqui. Isso vai fazer com que o dólar continue caindo contra o senso comum, contra o que todo mundo acredita, o que todo mundo fala que deveria estar acontecendo, porque começam a ligar questões políticas, econômicas e entre outras faltas de estrutura que o Brasil tem, né, por trás, e começam a buscar a ligação, que independentemente disso, isso vai favorecer o país e aí sim as nossas ações, principais empresas produtoras de commodities, existem outras ações também dentro da nossa bolsa, mas eu tô falando aqui restritamente as empresas de commodities, o lucro delas simplesmente explode, porque igual eu falei, qualquer gargalo que acontece na produção, ou no caso agora está acontecendo no transporte do petróleo, né, em função dessa guerra, continua acontecendo e o preço do petróleo continua alto e as empresas produtoras de petróleo continuam lucrando cada vez mais com o preço nessa faixa que está hoje e pode continuar aumentando ainda mais, ao contrário do que as pessoas acham que é, porque quando começou a cair o dólar lá em 2002, por exemplo, era inimaginável. Naquela época existia um medo do Lula virar presidente, o que ele faria com a economia, ele não tinha sido presidente nenhuma vez, existia um grande temor naquela época. Eu, sinceramente, eu sou contra esse tipo de operação, a gente tem que colocar as chances a nosso favor, a gente tem que analisar o cenário macro para a gente poder tomar uma decisão dessa natureza antes de sair enviando dinheiro a qualquer custo, de qualquer maneira, sem estrutura, sem entender. Então fica aí uma dica, quando as pessoas vierem falar com você que você tem que ter um dinheiro lá fora, por causa disso, por causa daquilo, você tem que analisar isso. Você vai tirar o dinheiro daqui rendendo 14,5%, ou seja, você está sujeito à inflação do Brasil, se você mora aqui no Brasil. O seu custo de vida, ele está crescendo, é baseado nos juros do Brasil. Os juros aqui, colocar que a inflação hoje está na faixa de 4 e pouco, está subindo isso, se você ganha os 14%, quase 15% hoje na taxa de renda fixa aqui, é justamente para te ajudar a proteger da inflação do Brasil, que na verdade, com certeza, ela é muito mais do que os 4% que o governo divulga por aí. E se você coloca esse dinheiro lá fora, o dólar caindo, rendendo 4% ao ano, que não é nem o valor da inflação que tem aqui dentro do Brasil e o seu custo de vida é aqui, provavelmente isso aí vai fazer com que você perca ainda mais o seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Muito cuidado para seguir dicas soltas da internet, sem analisar uma estrutura de carteira, sem ver realmente qual o cenário que está se desenhando à frente, para você poder colocar as chances a seu favor, para que você tenha maior probabilidade de ganhar do que perder dinheiro com os investimentos ao longo do tempo.